Amados, eu quero começar hoje uma série chamada O Deus dos Recomeços. Vou estar pregando nesse mês de outubro, ministrando essa palavra, e eu quero começar lendo com os irmãos no livro de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo 7. O primeiro texto numa série de mensagens que eu estarei ministrando aqui na igreja, com o tema O Deus dos Recomeços. E nós vamos ler aí Josué capítulo 7, de 1 a 13, e depois capítulo 8, de 1 a 2. Vamos ficar em pé por um instante, os irmãos que estão aqui presentes. A palavra do Senhor nos diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueardes os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, meu irmão.
Quando nós chegamos nesse capítulo 7 do livro de Josué, nós nos deparamos com uma amarga derrota. Até aqui, nós vemos o avanço da obra de Deus. Nós sabemos quem foi Josué. Josué foi o moço de Moisés. Quando nós olhamos para o ministério de Moisés, olhamos para todas as demandas de Moisés, já após a saída do Egito, né? Obviamente que o êxodo foi uma intervenção sobrenatural de Deus, e ele declara lá no capítulo 15, algumas semanas eu preguei sobre isso, por que o povo de Deus vive cantando, e Moisés declarou ali naquele cântico, o Senhor reinará para todo sempre. Moisés não tinha dúvidas de que foi uma intervenção do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus na história. Mas já após a libertação, durante todo aquele período de peregrinação, nós ficamos pensando, como é que esse homem deu conta de tanta demanda, né? Onde é que estava ali a fonte de inspiração, de sustento de Moisés? Quando nós lemos Êxodo capítulo 33, no versículo 11, a escritura diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Então vejam, irmãos, ele estava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, e só então ele voltava para o arraial, para poder servir aquela comunidade, enorme comunidade. Primeiro ele estava com Deus, primeiro ele recebia de Deus. Mas na última parte do versículo 11, a palavra diz, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué, esse homem de quem lemos aqui no capítulo 7, foi alguém que aprendeu o caminho da intimidade com Deus, com Moisés. A Bíblia também diz que ele desenvolveu um espírito de servo. A palavra diz aí no capítulo Êxodo 33, 11, que Josué, servidor de Moisés. Quando nós lemos esse livro de Josué, ele começa no capítulo 1 dizendo, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então Josué tinha um espírito de servo, e se você olhar para o último capítulo do livro, quando a palavra fala da sua morte, diz, morreu Josué, servo do Senhor. Então foi um homem que aprendeu o caminho da intimidade, desenvolveu um espírito de servo, recebeu a autoridade espiritual de Moisés. Lá em Números capítulo 27, o Senhor disse a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus avisando Moisés que Josué seria o seu servidor, e ele mesmo recebeu um chamado do Senhor. Capítulo 1 de Josué, o texto diz, o Senhor falou para ele, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, sê forte e corajoso, não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E ele começa o seu ministério, ele vai avançando até o capítulo 6, capítulo 6 nós vemos a tomada de Jericó, aquela grande muralha caindo pelo poder da glória de Deus, o povo de Deus entrando. Mas, amados irmãos, houve uma determinação do Senhor, de que eles não deveriam tomar nada de todo o despojo, porque tudo deveria ser condenado, tudo deveria ser queimado. E a palavra diz, no capítulo 7 que lemos, no versículo 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. A Bíblia diz que Acã cobiçou uma capa babilônica, cobiçou ouro, escondeu debaixo da sua tenda. E aí nós chegamos no início do capítulo 7, vemos que o povo se prepara para uma outra batalha, contra um povo bem menor, o povo de Ai. E aí Josué envia os espias, eles disseram, olha, não precisamos mobilizar tanta gente, mande somente aí uns 3.000 homens, e aí a gente vai dar conta disso, não vamos desgastar todo o povo. E Josué então acatou a palavra daqueles
daqueles espias, diz o verso 3, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E aí, amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que houve uma derrota amarga. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, uma amarga derrota. Uma amarga derrota. Até então as coisas estavam caminhando, e de repente Josué se depara com essa amarga derrota. 36 soldados foram feridos, e a Escritura diz que o coração do povo se derreteu como água, ou seja, o povo começa a desanimar, e certamente vem a dúvida sobre esse povo. Josué fica abalado, ele tem uma preocupação, aliás, ele tem uma dupla preocupação. Ele tem uma preocupação com o povo, né, como seria a reação do povo em relação a essa derrota, e ele também tinha preocupação com os de fora. Como é que aqueles povos iriam olhar para essa realidade? Será que Israel agora perdeu o comando? Será que o líder deles não é mais um homem de Deus, como foi Moisés? Será que Deus abandonou esse povo? Só deu a última vitória, foi lá em Jericó e agora acabou? Então, amados, essa foi uma amarga derrota, a ponto de Josué se prostrar. Diz o verso 6, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou rosto em terra perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Ah, Senhor, que direi? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Não estava nos nossos planos essa derrota. O que os inimigos vão dizer agora? Ouvindo os cananeus, diz o verso 9, e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. Que farás ao teu grande nome? Josué está preocupado, ele está lutando diante do Senhor para entender aquilo que aconteceu. Sua preocupação interna, como é que o povo também iria reagir diante dessa derrota? O texto diz que o coração do povo ficou como água, desânimo, falta de coragem, medo, intimidação. E aí, querido, eu queria pensar, será que isso foi um abandono de Deus? Será que essa derrota, a permissão dessa derrota, significou que houve o abandono do Senhor? Vejam o que lemos no versículo de número 11, né? Depois de Josué estar prostrado diante do Senhor, o Senhor pergunta para ele no final do 10, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Aí o Senhor diz a ele, Israel pecou. A causa da derrota foi o pecado, a causa da derrota foi a desobediência, a causa da derrota foi a rebeldia. Mas a minha pergunta nessa manhã é, será que houve o abandono de Deus? Você que talvez esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, será que Deus abandonou você? Você que tem enfrentado derrotas na sua vida, você que tem enfrentado a amargura da derrota na sua vida, será que isso significa que Deus abandonou a sua vida? Esse é o segundo ponto dessa mensagem, o abandono de Deus. É uma pergunta, será que houve o abandono de Deus? E eu fiquei impressionado quando eu li o versículo 12, quando a palavra diz, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Imagine, querido, ouvir essa palavra, já não serei convosco, por conta do pecado. Diz o verso de número 11, Israel pecou, o Senhor está dizendo, já não serei convosco. O pecado cobra um preço maior do que nós imaginamos. Ele é a causa da separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é a rebeldia, é a insistência do nosso coração em querer viver o nosso jeito, em desprezar o governo de Deus, o reino de Deus sobre nós. Quando Acã pecou, ele estava dizendo, eu não quero me sujeitar à ordem de Deus,
eu quero fazer do meu jeito, eu quero enriquecer do meu jeito. Estava debaixo de anátema, de condenação, e todo Israel sofreu. E essa frase deve ter doído na alma: já não serei convosco, já não serei convosco. Josué se lembrou muito bem do momento em que Deus disse isso a Moisés: Moisés, olha, eu vou enviar um anjo diante de vocês. Naquele episódio do bezerro de ouro, eu já não vou mais caminhar com vocês, vou mandar um anjo. Talvez alguns de nós dissessem: Senhor, o anjo vai dar conta? Se o anjo der conta, está tudo certo. Mas Moisés não. Moisés falou: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. É o maior bem que nós temos, é o bem mais precioso que temos. E agora, Josué, que ouviu aquela palavra, e o Senhor disse: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés continua naquele texto de Êxodo 33, dizendo: Senhor, como é que nós vamos saber que o Senhor anda conosco? A diferença entre nós e os outros povos da terra é a tua presença. E agora ele diz, ele ouve o Senhor dizendo: já não serei convosco. Será que foi o abandono de Deus? Será que uma pessoa que vive em derrota, ela precisa morrer derrotada? Será que alguém que está vivendo no pecado hoje precisa morrer no pecado? Será que você que tem enfrentado frustração, fracasso na sua vida, você deve continuar nessa condição? Perceba o que o texto diz, no final do verso 12: já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Há aqui uma esperança, querido, há aqui uma possibilidade de recomeço, há uma porta para recomeçar aqui, se o pecado for removido. E é interessante como termina o capítulo 7, o capítulo 7 termina, a Bíblia dizendo: o Senhor apagou o furor da sua ira. Acã foi julgado, a partir do verso 22 do capítulo 7, ele foi trazido, ele foi executado, tudo aquilo que ele roubou, ele não pôde lançar mão. O pecado cobra um preço maior do que nós imaginamos. Ele não pôde desfrutar daquilo que ele cobiçou, porque não tinha a bênção de Deus. Aquilo que não tem a bênção de Deus na sua vida não vai acrescentar nada a você, querido. Provérbios 10 diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não traz o desgosto. É a bênção de Deus que nos enriquece, a aprovação, o favor de Deus. E Josué então ouve essa palavra: já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio. Há uma possibilidade de viver um novo tempo, há uma possibilidade de recomeçar. O pecado precisa ser tratado como pecado, precisa ser removido, a ira de Deus precisa sair de sobre a nossa cabeça. No contexto de Josué capítulo 7, só iria acontecer isso com a execução. E aí, no verso 25, Josué pergunta a Acã, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Vejam, amados, que terrível situação. Alguém que brincou com o pecado, alguém que quis negociar com o pecado, alguém que flertou com a rebeldia contra Deus, experimentou a amargura, a derrota e a morte. O salário do pecado é a morte. Ele e a sua família, talvez na sua cabeça ele estivesse pensando no bem-estar da sua família, mas trazendo coisas condenadas para dentro de casa. Você não está abençoando a sua família. Trilhando um caminho de rebeldia contra Deus, você não está trazendo bênção para a sua casa. Deus tem algo novo, e esse algo novo de Deus começa quando o pecado é tratado. A Bíblia diz, no verso 26, e levantaram, 7:26, levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira.
A ira de Deus foi afastada de sobre o povo de Israel. E eu quero então olhar para a terceira parte dessa reflexão, a segunda oportunidade. Percebam como é que começa o capítulo de número 8. Capítulo 8, versículo 1, nos apresenta o Deus do recomeço, nos apresenta o Deus da nova oportunidade, do Deus que estende a sua mão para reconstruir a nossa história. Louvado seja Deus. Disse o Senhor a Josué: não temas, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que boa notícia, olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Deus do recomeço. O pecado foi tratado, a ira de Deus foi removida, é hora de recomeçar, é hora de experimentar algo novo na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Só há uma realidade capaz de encorajar as nossas vidas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus chega aos ouvidos de Josué: não temas, não te atemorizes. Josué estava confuso, Josué estava entristecido naquele contexto, mas agora o Senhor vem acalmar o seu coração. Não temas, não te atemorizes. O Senhor também diz a ele: toma contigo toda a gente de guerra. Ou seja, na obra de Deus nós não podemos fazer relaxadamente. É óbvio que Josué não fez de propósito, ele acatou a orientação dos espias. Olha, nós não precisamos enviar todo o povo, mas percebam, irmãos, que Deus está nos dizendo aqui da forma diligente como nós devemos tratar as coisas de Deus, do reino de Deus. Os espias disseram, uns 2.000 ou 3.000 pessoas, resolvem. O Senhor diz assim: toma toda a gente de guerra, toda a gente de guerra. Não vamos brincar com aquilo que Deus nos chama a realizar no seu nome. Nós fomos chamados para a glória de Deus, nós fomos chamados para glorificar a Deus na terra. Quando o Senhor Jesus conclui a sua obra, em João 17, ele está orando, ele está diante do Pai. No verso 4 ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Ele poderia ter dito: Pai, eu expulsei tantos demônios, eu curei tantos enfermos, eu produzi tantas multiplicações de pães, mas ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Nosso chamado é para glorificar a Deus na terra, em nome de Jesus. Glorificar a Deus na terra como cristãos, como homens, mulheres, profissionais, ministros de Deus, em tudo que fazemos. Por isso, essa palavra é uma palavra que deve ser encarada com seriedade. Toma toda a gente de guerra. Deus está dando agora uma nova oportunidade, está nos encorajando pela sua palavra, está apontando o caminho do recomeço nas nossas vidas. Não temas. E ele diz: olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. A confiança de Josué certamente fora fortalecida, a confiança do povo novamente também na sua liderança. A amarga derrota, amados irmãos, foi substituída pela maravilhosa vitória e doce vitória. O Senhor colocou Israel novamente na trilha, no caminho, com todas as forças, na conquista da terra da promessa, e acima de tudo, para o cumprimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a história. Era importante que esse povo estivesse na sua terra, era importante esse povo estar ali, sendo testemunha da bênção de Deus para todas as nações. Essa foi a vocação desse povo. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: olha, na sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. E nós somos filhos de Abraão, nós que cremos
no Senhor Jesus Cristo. Eu olho para esse texto e vejo uma amarga derrota. Eu olho para esse texto e percebo a dúvida sobre a presença de Deus. Será que o Senhor nos abandonou? Já não serei contigo, senão. E eu vejo também a possibilidade de um recomeço, uma nova oportunidade. Há pessoas que nos ouvem nessa hora, que estão aqui presentes, que precisam recomeçar. Eu quero dizer para você que é possível recomeçar no sangue de Jesus, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Os amados viram que a ira de Deus foi aplacada, foi desviada quando o pecado foi tratado como pecado, e a Bíblia diz que Jesus fez isso em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Só a partir do sangue de Jesus nós podemos viver um novo tempo, nós podemos recomeçar na nossa vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não precisa viver uma vida de derrota, você não precisa viver uma vida de fracasso, de frustração, porque no sangue de Jesus você pode se tornar uma nova criatura e viver uma nova vida na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus do recomeço. Eu gosto do salmista no Salmo 138, quando ele fala sobre a vida ser refeita. Salmo 138, no verso 7, o salmista diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Tu me refazes a vida. Deus é o Deus que refaz. Deus é o Deus que nos dá a possibilidade de uma nova vida, Ele nos dá uma nova oportunidade. E nessa manhã, talvez você esteja precisando assumir essa possibilidade diante do Senhor e receber por graça aquilo que Ele te oferece. Foi terrível experimentar essa amarga derrota. O povo vinha tão bem, Jericó caiu, as muralhas caíram, mas Deus permite isso para nos mostrar o caminho da santificação, da dependência de Deus, de que nós não podemos caminhar segundo o nosso coração, de que o nosso coração é enganoso, e nós precisamos caminhar em obediência a esse Deus. Mas é também maravilhoso olhar para esse texto e ver a possibilidade de você vencer. É lindo ler o capítulo 8 e ver o Senhor dizendo: olha, não temas, não te atemorizes, eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o mesmo que trouxe prejuízo ao povo, o mesmo que feriu, com a permissão de Deus, algumas pessoas do povo. Ele vai ser entregue, a minha obra vai continuar, a minha graça está presente. Eu só não compactuo com o pecado, eu só não me associo com o pecado. Nosso Deus é santo, santo e santo. A prova da sua santidade é que Ele entregou o seu Filho. O pecado é algo tão grave, que afronta tanto a santidade de Deus, que Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele tomou uma atitude drástica, porque a situação é gravíssima, querido. Nós não podemos mudar a nossa condição, nós não podemos deixar de ser pecadores. Nós podemos ser pecadores redimidos, nós podemos ser pecadores justificados, e um dia seremos glorificados. Aí sim, na glorificação, o pecado não estará mais presente, mas nós podemos ser justificados, ou seja, recebidos por Deus como seus filhos e filhas, a partir daquilo que Jesus fez em nosso lugar. A justiça de Jesus é aplicada a nós, aqueles que creem no sacrifício do Senhor. Nessa manhã, o Deus do recomeço chama você a viver algo novo na sua vida. Assim como Josué, Israel dos seus dias, pôde experimentar um novo tempo, você pode experimentar hoje em nome de Jesus, somente pelo sangue de Jesus. Não é por propósitos firmados no nosso coração de nós mesmos,
Não é por determinações que nós fazemos, a partir de hoje eu vou me levantar e eu não vou pecar mais. A partir de hoje eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não, querido, é por aquilo que Cristo fez. E é caminhar na dependência do Espírito, para que você possa viver esse novo tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos ficar todos em pé nesse momento? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que entrou nesse lugar e precisa aproveitar essa oportunidade. O Senhor falou diretamente ao seu coração. Eu quero orar por você. Você que quer recomeçar. Você quer dizer: Senhor, eu não quero caminhar na minha força. Eu preciso me render ao teu amor. Preciso reconhecer a obra de Jesus em meu lugar. O Senhor está me dando uma nova oportunidade. Onde você está? Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa hora. Se o Espírito Santo fala contigo, você deseja recomeçar, saia do seu lugar. Talvez você queira entregar a sua vida ao Senhor, ou você queira retomar a sua vida de consagração, do seu ministério. Vem aqui, eu quero orar por você nessa hora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe hoje é o dia de você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo ao teu amor, eu quero que o Senhor refaça a minha vida, eu quero caminhar na tua presença. Se você deseja sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você nessa hora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Momento de recomeçar, momento de restauração. Aquela derrota não era para sempre. Talvez você esteja vivendo derrotas na sua vida. O Senhor diz: essa derrota não é para sempre. Eu tenho um novo tempo para você. Se você deseja, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. O Espírito Santo tem falado contigo, não tenha medo, não endureça o seu coração. Aproveite essa oportunidade. Se você deseja, onde você está, pega bem alto uma de suas mãos. Se você deseja dizer: Senhor, eu quero recomeçar nesse dia, eu quero recomeçar, que o Senhor me dê um novo tempo, eu quero viver para a tua glória. Onde você está, querido? Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante do Deus do recomeço, do Deus que restaura, do Deus que liberta, do Deus que quebra cadeias, do Deus que anula o escrito de dívida, do Deus que envia o seu Filho amado e perfeito para levar sobre si toda a nossa iniquidade, para nos lavar e nos purificar. Senhor, muito obrigado, porque um dia nós ouvimos essa palavra e o Senhor tem restaurado as nossas vidas, o Senhor tem nos renovado a cada dia. E nessa hora, Pai, prepara o nosso coração para celebrarmos e trazermos à nossa memória o que o seu Filho fez em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua entrega. O Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos libertar. Verdadeiramente somos livres. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.